Bom, tá todo mundo empolgado, ou pelo menos curioso, para ver o que a Amazon vai fazer na nova série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que vai ser lançada em setembro. E no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as histórias dos livros de Tolkien que podem e provavelmente vão ser abordadas na série, principalmente para aqueles que nunca leram os livros e só conhecem os filmes do Peter Jackson, da trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit, ou então nem os livros nem os filmes. No vídeo de hoje a gente vai dar um panorama geral sobre o que a série vai abordar, em que momento da Terra-média se passa os eventos da série, a ligação com o Senhor dos Anéis, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando Cinema. Mas antes de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Já deixa o like de uma vez aqui nesse vídeo, deixa seu comentário no final, ative as notificações e bora pro vídeo. Pô, e tenho que aproveitar para agradecer ao Wendel, que sugeriu essa pauta através do meu Instagram. Você sabia que o Falando Cinema tem Instagram? A gente tem Instagram, tem também TikTok. Siga a gente nas nossas redes sociais. Mas antes de começar, eu quero fazer já um disclaimer, um rápido disclaimer aqui. Em primeiro lugar, para a galera que já conhece tudo de Tolkien, já leu todos os livros, é expert no legendário do Tolkien, esse vídeo propositalmente não vai dar assim todos os detalhes dos detalhes da história. A gente sabe que o universo do Tolkien é muito rico, mas a ideia desse vídeo, como eu já falei no início, é falar um panorama geral sobre histórias dos livros que podem ser abordadas na série da Amazon. Então nem adianta vir nos comentários falando você esqueceu de falar do cadastro, da bota, do Isildo. Esse vídeo não é para dar essa quantidade de detalhes. Quem sabe no futuro a gente pode fazer um vídeo para isso. Quem sabe, né? Depende do seu comentário, depende do seu engajamento. Em segundo lugar, ainda dentro do disclaimer, eu vou comentar aqui algumas vezes sobre os anões do universo do Tolkien. Mas quando o Tolkien vai se referir aos anões, no plural, ele não utiliza anões, mas sim anãos. É de propósito gerar essa estranheza, até porque dentro, no original mesmo, do inglês do Tolkien, ele utiliza uma palavra que não é, vamos dizer assim, a palavra correta na norma culta, mas ele usa uma palavra antiga para gerar também essa estranheza. Então, se você me ouvir falar anãos aqui no meio do vídeo, também não estranhe, porque é isso que o autor faz nas suas obras. Bom, já vamos começar com o pé na porta com a pergunta de milhões. Eu preciso assistir toda a trilogia do Senhor dos Anéis do Peter Jackson e toda a trilogia do Hobbit para entender o que vai acontecer na série da Amazon? Não, você não precisa. Porque, muito embora essas duas obras, vamos considerar a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit do Peter Jackson uma coisa só. Essas duas obras, muito embora se baseiem nos, vamos dizer assim, nos livros do mesmo autor, tá dentro do universo do Tolkien, elas serão tratadas no audiovisual como universos diferentes. A série Anéis de Poder da Amazon não está querendo ser um prequel do Peter Jackson, e até o Peter Jackson não está envolvido na série em nenhum momento, nem em roteiro, nem em desenvolvimento, nem em produção. São estúdios diferentes, né? A trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit foi feita pela New Line em parceria com a Warner Bros., enquanto a Amazon tem o seu estúdio próprio. Então não, você não precisa assistir todos os 6 filmes que são gigantescos, de 2 horas, 3 horas cada um nas versões estendidas deles, para entender o que vai acontecer na série da Amazon. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião de merda, é bom você assistir primeiro porque a trilogia do Senhor dos Anéis, ela é fantástica, gente. São filmes fantásticos. Sei que, infelizmente, tem toda uma nova geração que nunca viu os filmes, que não se interessa por ver os filmes, dentre outros fatores. Além de ser um filme velho para algumas pessoas, por mais que seja relativamente recente, tem o fator de que os filmes são muito longos, ainda mais nas versões estendidas, que são uma maior que a outra, mas são filmes obrigatórios, cara, que são filmes fantásticos do Senhor dos Anéis. A trilogia do Hobbit, assim, ela é um pouco mais controversa. Muita gente, assim, não gostou. Inclusive, eu tô lendo agora o livro do Hobbit, do Tolkien, assim, o livro ele é muito dinâmico. E o Peter Jackson, vamos dizer assim, para encher um filme de 2 horas cada filme, de uma trilogia, ele teve que esticar muita coisa, teve que colocar muita ação, teve que aumentar o senso de urgência, então ele acrescentou muita coisa e acabou complicando o filme, a narrativa do filme. Então é uma trilogia um pouco mais complicada, né? Lembrando que na ordem a trilogia do Hobbit acontece primeiro, depois vem a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, dito isso, que os filmes se passam em tempos diferentes, são feitos por estúdios diferentes, são universos diferentes, embora se baseiem nos livros do mesmo autor, a outra grande dúvida que surge é em que momento da Terra-média, desse mundo fantástico do Tolkien, se passará a série da Amazon, O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder.
Bom, as obras do Tolkien se estendem durante um período de 4 eras, 4 períodos diferentes. Os eventos que a gente vê, tanto na trilogia do Hobbit, quanto na trilogia do Senhor dos Anéis, dos filmes, são eventos que se passam no final da Terceira Era, enquanto os eventos da série da Amazon vão se passar na Segunda Era da Terra-média. Além do fator da trilogia do Senhor dos Anéis serem ótimos filmes, ainda tem a questão de, tipo assim, você assistindo os filmes do Peter Jackson, você vai ter algumas referências visuais que, quando você vê a série, não será algo tão estranho, tão novo para você. Por exemplo, a gente viu no final do último trailer do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, parecer um Balrog, né? Para quem nunca viu a trilogia do Senhor dos Anéis, é simplesmente um bichão de fogo que aparece. Mas quem já viu os filmes, e principalmente o primeiro filme onde aparece um Balrog no final, sabe que aquilo é um Balrog, que o Gandalf enfrentou isso no futuro. Então essas referências visuais são mais fáceis. Quando você vê os pés peludos no trailer da série da Amazon, você já associa com os Hobbits. Fora isso, alguns personagens que aparecem nas trilogias do Hobbit e do Senhor dos Anéis vão também aparecer na série da Amazon, como é o caso da Galadriel, do Elrond e do próprio Sauron, além que a gente vai ter na série da Amazon o jovem Isildur. Inclusive eu tenho um apelo aqui para fazer ao Jeff Bezos, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo, Jeff. Hey Jeff! Seriously, David. That is all right. That's amazing. Na série, se na série do Anéis de Poder não tiver alguém em algum momento gritando Isildur, eu vou cancelar minha assinatura da Amazon. Eu vou cancelar meu Amazon Prime. Hein? Até onde a gente sabe, pelo que os trailers estão indicando, o principal antagonista da série será o próprio Sauron. Mas na primeira era da Terra-média, o Sauron não era o principal vilão do universo do Tolkien. O Sauron era apenas um servo do maior vilão que existia na Terra-média na primeira era, que chamava-se Morgoth, ou então Melkor. Essa primeira era da Terra-média, ela termina com uma batalha que chama-se Guerra da Ira, onde o Morgoth ele é derrotado de uma vez por todas. E muito embora a série vá se passar na segunda era da Terra-média, no trailer assim deixa algumas pistas de que talvez a gente possa ter alguns flashbacks que se passam na primeira era, no fim da primeira era, ou durante a primeira era, etc. E aí, quando começa a segunda era da Terra-média, o Sauron, que era o principal servo do Morgoth, se recusa a ser julgado pelos atos que ele cometeu e vai para o leste da Terra-média, para os povos que já eram influenciados durante a primeira era pelo Morgoth, sendo que muita dessa galera mais para frente será aliada do Sauron. Então, como o mal ainda não foi totalmente derrotado, o Gil-galad, que nós veremos da série da Amazon, que é o alto rei dos Noldor, vamos dizer assim, o rei dos elfos, ele sente a sombra do mal crescendo novamente na Terra-média e ele vai alertar a grande cidade de Númenor, que é o reino dos homens. Tinha uma vida muito maior do que os outros seres humanos. Era uma espécie de paraíso para os homens. E aí o Gil-galad vai lá e avisa Númenor dessa sombra que está crescendo para que eles se preparem para caso eventualmente estoura uma guerra entre o bem e o mal, digamos assim. Vai dar merda, 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 vai. E aí, quando o Sauron fica sabendo dessa movimentação de elfos e homens, ele vai para Mordor e começa a construção lá da Torre de Barad-dûr, que nós vemos na trilogia do Senhor dos Anéis, que é a torre lá onde fica nos filmes o Olho de Sauron. E durante esse período de construção da torre, o Sauron vai decidindo qual que vai ser o próximo passo dele, se ele vai enfrentar os elfos ou se ele vai enfrentar os homens de Númenor. Então ele decide primeiro cuidar dos elfos. Só que o Sauron ele é um grande manipulador. Ele, em vez de pegar todo o exército dele, os aliados que ele tinha, e partir para uma guerra de frente, um confronto militar bélico com os elfos, o Sauron então vai se disfarçar de uma forma élfica bela, porque o Sauron ele era um Maia, que na mitologia do Tolkien, como o Tolkien era cristão, tem todo um background cristão para o universo do Tolkien. E dentro dessa concepção de universo, os Valar e os Maiar são meio que figuras angelicais. E o Sauron ele era um Maia, que no princípio foi criado como uma figura angelical mesmo, pura, mas que por conta da influência do Melkor, que se tornaria depois o Morgoth, o grande inimigo, ele acabou se tornando meio que um anjo caído.
Então o Sauron, sendo um Maia, ele poderia alterar a sua forma. Por isso que ele consegue se transformar nessa figura élfica muito bela, que é chamada de Anatar, que significa Senhor dos Presentes. E aproveitando esse tópico, já meio que adereçar aqui uma certa polêmica que houve quando teve, eu não lembro se foi o último trailer ou se foi o teaser que teve antes, alguma coisa assim, onde apareceu essa camarada aí, ou esse camarada, não sei se é homem ou se é mulher, que todo mundo achou que era o Sauron. Mas, gente, o Tolkien descreve o Sauron na figura de Anatar como um elfo normal, um elfo belo, uma figura élfica bonita mesmo. Tanto é que, né, com essa figura ele engana todo mundo. E quando você olha para esse camarada aí, você sabe que ele é vilão, que ele é do mal. Certo? Muita gente viu esse trailer e começou a falar: o Sauron foi revelado, esse é o Anatar, esse é o Sauron. Mas, ó, na minha opinião, não é nada. Esse camarada não é o Sauron, viu? Não é Sauron de Anatar, não. Esse é provavelmente uma espécie de sacerdote do Sauron, mas a gente vai explicar isso um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. E aí, quando o Sauron assume essa forma élfica, ele vai tentar se infiltrar no reino do Gil-galad, que é o Alto Rei dos Elfos. Mas nem o Gil-galad, nem o Elrond, que na época estava junto com o Gil-galad, não confiam muito naquele Anatar e ele acaba que ele não é muito bem recebido lá no reino deles. E aí o Sauron decide partir para outro lugar, até que ele encontra o reino de Eregion. E quem era o senhor de Eregion era um cara chamado Celebrimbor, que nós também vamos ver na série. É esse cara que vai ser o forjador dos Anéis de Poder. Você lembra que nos filmes do Senhor dos Anéis, nos livros também, os anãos não se davam muito bem com os elfos? Lembra que no Conselho de Elrond lá, o Gimli e o Legolas, a galera que estava com eles, começa a tretar do nada? Nos livros do Tolkien, os anãos não se davam bem com os elfos por conta de problemas que houveram no passado em relação a Silmarillion. Certo? Mas havia uma certa exceção aqui no caso de Eregion, porque Eregion ficava de frente para as minas de Khazad-dûm, né, que você lembra lá dos Senhor dos Anéis que era chamada de Moria. E nessa época houve uma aliança, uma boa convivência entre os elfos de Eregion e os anãos de Khazad-dûm. Havia uma rota comercial muito próspera para as duas partes, principalmente depois que os anãos descobrem o Mithril lá em Khazad-dûm. Isso você deve lembrar porque aparece aquela blusa de Mithril que tanto o Bilbo ganha do Thorin na trilogia do Hobbit, e o Bilbo passa por Frodo na trilogia do Senhor dos Anéis. E o Celebrimbor e os elfos de Eregion eram ferreiros muito habilidosos. Eles tinham uma cobiça assim, de sempre aperfeiçoar as suas obras, as suas gemas, aquilo que eles trabalhavam e tal. E é por conta dessa vontade constante dos elfos de Eregion de aprimorar as suas habilidades que o Sauron consegue enganar os elfos de Eregion. E aí a história vai se seguir com a forja dos Anéis de Poder. Os anéis que foram entregues aos elfos, os anéis dos anãos, os anéis dos homens e depois um anel. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, tá? Até para não dar spoiler e para a gente também reservar um pouquinho para a série, né? Bom, basicamente essa é uma das tramas que vai ser abordada na série da Amazon. Já a segunda trama se passa muitos e muitos anos depois de toda essa situação dos Anéis do Poder, que é a queda de Númenor, ou Akallabeth. Bom, como eu já mencionei Númenor aqui, Númenor era o maior reino dos homens, era o paraíso dos homens na Terra. E nessa época, o Sauron ele começou a se dar alguns títulos, entre eles o de Rei dos Homens e Senhor da Terra-média. E nessa época, o rei de Númenor era um cara chamado Ar-Pharazôn, que nós também vamos ver na série. Esse cara acaba sendo o último rei de Númenor e o camarada que fez uma merda na Terra-média que vocês não vão acreditar, cara. E aí, quando o rei de Númenor vê o Sauron se denominando Senhor da Terra-média, Rei de todos os homens e tal, o cara fica bolado e parte para cima do Sauron. Vai com todo o exército númenoriano, um exército vasto, poderoso, vai para cima de Mordor, e aí tem uma batalhazinha lá e o Sauron percebe que através da guerra ele não vai conseguir bater de frente com o exército númenoriano. Não vai dar não. Lembra que eu falei, o Sauron é um cara esperto, é um cara astuto. E ele vai lá e finge a sua rendição. E aí, quando ele vai para Númenor, em um espaço muito curto de tempo, o Sauron vai de prisioneiro, de capturado, a conselheiro do rei. Porque o Sauron era esperto, ele sabia manipular os homens. Lembrando que o Sauron ainda estava como Anatar nessa época. E ele já tinha feito um anel
E os Nazgûl, os espectros do Anel, já existiam, embora não estivessem com o Sauron. E o Sauron também não estava com um anel. Um anel estava lá em Mordor, pelo menos eu acho. Eu acho que ele estava em Mordor. Acho que ele não estava usando o anel, não. Me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado nesse ponto. E é nesse período que o Sauron, através da sua manipulação, vai começar a colocar dúvidas assim, em alguns Númenóreanos, não todos, sobre as crenças que eles sempre tiveram. Lembra que eu mencionei dos Valar, essas figuras angelicais que existem no universo do Tolkien? Os homens eles tinham uma certa reverência, uma coisa bem religiosa mesmo em relação aos Valar. E o Sauron começa a mostrar que, tipo assim, esse negócio que vocês sempre acreditaram deve ser tudo mentira. Faz um trabalho assim, meio da serpente no Jardim do Éden, sabe qual é? De querer botar dúvida em tudo aquilo que eles acreditavam. E aí a cartada final de Sauron é instituir um culto de adoração à escuridão. Sauron vai botar na cabeça deles que o Melkor, o Morgoth, que tinha sido derrotado no final da Primeira Era, lembra? Ele vai dizer que, na verdade, ele que era o cara verdadeiro que eles deviam acreditar, que eles vão dizer assim, era o Deus verdadeiro que eles tinham que crer. E aí ele vai instituir um culto de adoração à escuridão. Provavelmente aqueles sacerdotes que a gente vê no trailer tem total relação com isso. E aí o Sauron vai erguer um grande templo lá na cidade de Númenor, e nesse meio tempo os Valar vão mandar avisos aos Númenóreanos de que a parada vai dar merda, vai dar merda esse negócio. E aí os Númenóreanos, claro que não todos, porque ali existiam aqueles que de fato não acreditaram nas palavras e nos conselhos e nas ideias do Sauron, e é a partir disso que nós vamos ter a história da queda de Númenor. Eu falar que vai ter uma queda de Númenor é um spoiler? Não necessariamente, porque isso é o nome da parada. A Calabath é o fim, a queda de Númenor. O importante aqui não é saber que ela vai acabar, porque a gente sabe que acabou. Quando chega lá no Senhor dos Anéis, não existe mais Númenor. O reino dos homens é Rohan, é Gondor. Isso acontece por conta da queda de Númenor, que a gente vai ver na série. E eu não vou entrar nesses detalhes, até porque também vai ser spoiler e isso provavelmente vai ser abordado na série, beleza? Bom, como todo roteiro adaptado, a série ela tem sofrido algumas críticas assim da galera que vê os trailers e vê as fotos que estão sendo divulgadas e às vezes ficam naquela coisa de o quanto vai ser fiel aos livros do Tolkien, será que vai conseguir capturar a essência? Tem coisa sendo criada, a gente vê na série, por exemplo, o personagem do Arondir, o personagem do Halbrand, o tal Homem do Meteoro, que aparentemente são todas adaptações. Não é adaptações, são criações mesmo da série. Mas uma das coisas que já foi dito que vai acontecer na série é uma compressão de tempo. Porque entre a história da Forja dos Anéis de Poder e a história da Queda de Númenor se passam centenas e centenas de anos. Por quê? Uma das características assim dos escritos de Tolkien é que o Tolkien não tinha pressa naquilo que acontecia no mundo, como é no mundo real. As coisas se estendiam durante muito tempo, as coisas demoravam a acontecer. Mesmo no Senhor dos Anéis, aquela jornada que a gente vê nos filmes que parece que é tipo de 1 mês, 2 meses, 4 meses, não sei, no livro demora um espaço muito maior de tempo. Isso no Hobbit também acontece. Eles vão lá para Valfenda, no filme parece que eles ficaram lá um fim de semana, sendo que no livro eles ficam 15 dias. Eles vão lá para a Cidade do Lago, parece que eles ficam lá de um dia para o outro, parece que é um bate e volta na Cidade do Lago, sendo que no livro fica lá 15 dias para se recuperar. Então, assim, mesmo na trilogia do Senhor dos Anéis e na trilogia do Hobbit, o Peter Jackson teve que fazer algumas adaptações, assim, no sentido de fazer também essa compressão de tempo, para dar mais urgência para a história e dar mais dinamismo para a trama, certo? Deixar as coisas com um pouco mais de ação, com um pouco mais de aventura e tal, dar um tom mais épico. Isso a gente vê principalmente na trilogia do Hobbit. Sempre tem esse tom de coisa mais épica, de uma trama muito mais densa, muito mais truncada, e no livro a trama é até muito simples. Não é uma trama mega complexa, mega dramática, como a gente vê no Senhor dos Anéis. É uma parada muito grande, a proporção é muito grande. E na série da Amazon não vai ser diferente. Além dessas adaptações de criação de personagem, muda algumas descrições que são feitas no Tolkien. Eu não vou entrar muito nessa polêmica, não é esse o propósito do vídeo. Mas assim, o meu medo assim, é porque uma coisa é você comprimir assim meses, igual a gente vê na trilogia do Peter Jackson do Senhor dos Anéis. Você dá mais dinamismo, isso beleza.
Você bota, por exemplo, uma cena de ação no Hobbit, que é aquela cena dos barris, que no livro não tem nada de ação, é simplesmente o Bilbo coloca os anões vão descendo no rio, tranquilo, até chegar lá na Cidade do Lago. No filme, tem que ter mais ação, para não ficar um trem parado, para ter mais apelo. Essas coisas eu entendo. Então, o personagem, por exemplo, do Arondir, que a gente vai ver, a gente tá vendo assim pelos trailers e pelo que tá saindo, então, que ele vai ser meio que o Legolas, vai ser a parte de ação, vai ter mais porrada, vai ter mais cena de ação com ele. Isso eu acho, na minha opinião, ok, eu acho tranquilo, até para pegar mais gente, para ter mais apelo para o grande público, tranquilamente. Agora, essa parte da compressão de tempo me preocupa um pouco, porque se passa muito tempo e são duas tramas muito diferentes, que são muito distantes uma da outra. A trama da Forja dos Anéis do Poder, que tem a ver com Celebrimbor, que a gente já vê também nos trailers e tal, e a trama da Queda de Númenor, e a gente já vê o Ar-Pharazôn, a gente já vê o Isildur, o Elendil no trailer, a gente tá vendo todas, parece que essas duas histórias na série, mas assim, isso é uma impressão minha vendo o trailer, tá? Vendo a série que a gente vai ter certeza. Parece que essas duas histórias estão meio que se passando ao mesmo tempo, e eu não sei o quanto isso pode ficar interessante, cara. Tem que ser um roteiro muito bem amarradinho para juntar essas duas histórias que se passam em tempos diferentes, muito embora ali envolva alguns personagens em comum, principalmente o Sauron. Enfim, vamos esperar para ver como é que a série vai lidar com essa compressão de tempo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa também um like, clica no sininho e ativa as notificações para você não perder nada que está sendo postado aqui. Estou fazendo shorts, vira e mexe com as notícias que saem assim no momento, não dá para gravar vídeo. É um conteúdo mais rápido, eu já gravei vários aqui recentemente. Cobri toda a novela da HBO Max, que ia juntar com o Discovery. Tem também lá no Instagram do Falando Cinema. E também tem no TikTok. Recentemente eu fiz um vídeo, era para ser exclusivo para o TikTok, mas eu também postei lá no meu Instagram, que é sobre o James Cameron. Talvez o James Cameron não vá dirigir mais os filmes de Avatar. Se você quer entender, vai lá no TikTok do Falando Cinema, vai lá no Instagram do Falando Cinema, segue a gente nas redes sociais. E, cara, aproveitando aqui, eu queria agradecer, gente, a vocês, porque esse vídeo que vocês estão vendo aqui na minha esquerda, do Thor, que eu falei sobre as diferenças que existem entre o Thor da Marvel e o Thor da mitologia nórdica, foi o vídeo e é o vídeo mais acessado do canal. Foi um vídeo que, vamos dizer assim, ele bombou muito rápido e me fez perceber que vocês gostam desses vídeos que tem essas listas. Então eu vou trazer mais dessas listas aqui para o canal, além de outros conteúdos que eu já estou pensando em trazer aqui. Então eu conto com vocês no like, na inscrição, no sininho, no comentário, compartilhe com seus amigos. Assiste a esse vídeo que está passando aqui no meu lado direito, para você também conhecer outros vídeos aqui do canal. Tem vídeo de série, tem vídeo de Marvel, tem vídeo de Star Wars e tem muita coisa ainda para ser lançada por aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!